Hoje a gente vai falar sobre inglês. Qual é a importância e se é realmente necessário saber falar inglês para programar. Fala, beginner, seja muito bem-vindo ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Jorge e se você não me conhece, te convido a clicar aqui para seguir o nosso canal e aí ter muito conteúdo sobre programação. E hoje a gente vai falar aí sobre o inglês. Vou tentar explicar para vocês qual a necessidade, se realmente você precisa saber alguma coisa e também vou falar um pouquinho de como eu estudo. Muita gente tem dúvida, será que realmente preciso saber inglês? E qual é o meu conselho? O que eu diria para você se você está começando a aprender a programação hoje? Eu ouvi uma frase muito legal uma vez, e até já falei ela aqui em alguns vídeos, que é: a primeira língua que um programador precisa aprender é inglês. Eu concordo, mas a gente pode aí meio que burlar essa frase, porque hoje a gente mora num país de língua portuguesa, então a gente consegue um trabalho sem ter a necessidade de falar inglês. Porém, pessoal, quando você vai programar, o código ele é todo feito em inglês. As palavras que você vai colocar lá são em inglês. Normalmente os commits que você vai fazer na sua empresa são em inglês. Algumas empresas trabalham até quando você vai abrir um pull request, né, um PR dentro do GitHub, você vai ter que explicar o que você fez em inglês. Não são todas, algumas trabalham com isso em português, mas o código eu tenho certeza que todas elas trabalham em inglês. Então, um mínimo de conhecimento de inglês de leitura e de escrita você vai ter que ter. Mas não só para isso, porque uma coisa que ajuda muito é você ter a capacidade de ler em inglês para você fazer pesquisas. Isso vai te abrir um universo muito gigantesco quando você estiver passando por alguma dificuldade, enfrentando algum problema no seu dia a dia. Porque quando vem alguma coisa ali e você não está conseguindo resolver, você vai acabar pesquisando no Google. Com certeza, pessoal, vai ter muito mais material em inglês e também teriam muito mais pessoas para te ajudar em inglês. Então, isso é um fator que pode aí pesar um pouquinho entre você saber ou não. A gente está falando aqui do inglês nível de leitura. Claro que você pode ir no Google, traduzir e tudo mais, porém, como que você vai escolher qual site abrir se você às vezes não consegue ali entender o que está sendo dito? Um outro ponto muito importante do inglês é que algumas documentações, algumas tecnologias, as suas documentações não têm em português. Então, se você precisa, por exemplo, o React tem documentação em português, mas não é completa. Então, algumas coisas só vai ter em inglês. Isso também, de certa forma, pode ali acabar te prejudicando um pouquinho, né? Você vai ter um pouco mais de trabalho para conseguir buscar o que você quer, vai ter que usar o tradutor do Google que traduz a página inteira. Tem essas ferramentas, pessoal, mas muito melhor que isso é você, de fato, saber, pelo menos ali, ler um inglês. Tá, Jorge, mas então, realmente eu preciso de inglês para trabalhar? Então a resposta é não. Se você for trabalhar dentro do Brasil, você não vai precisar de inglês. Mas se você quiser tentar qualquer vaga fora do Brasil, é bem provável que você vai precisar do inglês. E às vezes, como eu disse, tem empresas dentro do Brasil que também trabalham em inglês, porque às vezes prestam serviço para fora. Talvez você acabe não participando desses times, né? Fique mais em trabalhos locais e acaba às vezes perdendo de ter uma experiência legal. Então você não vai perder nada aprendendo inglês, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre como eu aprendo, sobre o que eu já estudei, sobre como eu fiz na minha vida. Meu inglês não é o melhor inglês do mundo, estou estudando para ele ser um bom inglês, mas eu hoje consigo assistir um seriado, consigo assistir uma palestra no YouTube, consigo fazer um curso em inglês. Então, para mim, não é tanto um problema mais nem ler, nem escrever e nem entender o que está sendo dito. Eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade na conversação, mas estou fazendo um curso para isso que eu também vou falar aqui para vocês um pouquinho. Mas vou começar contando do início como foi a minha história com o inglês. Bom, quando eu tinha uns 17 anos de idade, eu fiz essas escolas tradicionais. Aqui na minha cidade era a FISC. Eu sei que tem em alguns lugares do Brasil. Eu fiz por mais ou menos 2 anos. Eu cheguei no modo avançado dessa escola, mas eu não concluí porque no último livro eu lembro que eu peguei uma professora que era muito chata. Não dava, gente, sério, não dava. E era um dos principais, né, porque era o livro que a gente mais ia começar ali a conversação e tudo mais. Isso tudo que eu aprendi não foi jogado fora, pessoal. Eu acabei adquirindo bastante vocabulário, né? Conhecendo muitas palavras nessa época que eu estudei nessas escolas tradicionais. E isso com certeza me ajudou. Com o passar do tempo, eu continuei lendo coisas em inglês, consumindo conteúdo em inglês. Viajei algumas vezes para fora, então é uma experiência muito legal você passar 10, 15, 20 dias em outro país onde você precisa falar ali inglês, por mais que você não saiba se expressar da forma correta. O que você já tem de bagagem com certeza vai te ajudar, e quando você volta, você vê que o teu inglês ele deu um salto, e aí então a experiência de você ter esse intercâmbio fora, de você às vezes talvez morar fora, com certeza vai
fazer o seu inglês crescer muito de uma forma muito mais rápida. Porém, eu sempre me vi preso naquele nível intermediário, que eu acho que é onde muitas pessoas se encontram, né? Você está naquele nível intermediário, começa a entender algumas coisas, mas ainda não entende tudo. Você vai assistir um filme e não entende nada, mas se você assiste um vídeo de uma pessoa falando, você entende metade. Então eu fiquei muito tempo preso nesse nível intermediário de inglês. E eu comecei a procurar formas de destravar isso, porque eu queria chegar num nível em que eu pudesse falar assim, não, meu inglês é avançado, meu inglês é fluente, né? E como que eu consegui isso? Eu comecei a assistir muito vídeo em inglês, muito vídeo de tudo que eu gostava de assistir, por exemplo, no YouTube, eu começava a assistir também em inglês. Então, gosto muito de astronomia. Eu vi os canais que eu gostava do Brasil e também comecei a procurar ali os canais americanos ou outros canais de línguas inglesas. Isso pra mim foi destravando um pouco o meu ouvido, mas eu acredito que o que mais funcionou pra mim foi fazer os cursos de tecnologia que eu fiz em inglês. Já comentei isso também aqui em alguns vídeos. E eu lembro que eu comprei o meu primeiro curso na Udemy, do John Smilga, que é o que eu tanto falo aqui no canal. E o primeiro curso dele tinha acho que cerca de 46 horas, e eu fiz esse curso com a legenda em inglês, porque não tinha legenda em português. E aquilo ali me ajudou bastante. Depois eu fiz um segundo curso dele de mais ou menos 40 e poucas horas, e eu vi que meu ouvido já estava conseguindo entender tudo que ele falava. E eu resolvi tirar a legenda. E ali eu tive uma grande surpresa, pessoal. Eu comecei a entender uns 80% do que ele falava, não era muito mais difícil para mim. E eu continuei, insisti, fiz um outro curso dele de 40 e poucas horas sem legenda, e eu vi que meu inglês tinha dado uma boa melhorada na parte de audição, eu conseguia entender muita coisa. Eu fiquei muito feliz com isso e comecei a forçar mais ainda. Comecei a assistir muito TED Talks no YouTube. Para quem não sabe, TED Talks são palestras que tem em universidades no mundo inteiro, e são todas em inglês, você consegue ver, assistir ali sobre inúmeros temas, sobre o que você imaginar tem. Então foi uma coisa que eu comecei a assistir muito, porque o inglês, quando a pessoa está palestrando, ele é um inglês um pouco mais lento, um pouco mais coloquial, talvez assim, um pouco mais fácil de você entender. E depois disso eu acabei adquirindo alguns cursos que eram 100% em inglês, não tinham legendas. Fiz esses cursos e acho que esse é o momento que a gente mais espera, né? O momento que a gente consegue entender tudo que está sendo falado, ou pelo menos 90%, 95%, porque isso é uma coisa que você tem que tirar da cabeça, pessoal. Entender 100% do que a outra pessoa vai falar é quase impossível, porque nem dentro do nosso contexto aqui a gente conhece todas as palavras do nosso vocabulário. Quem dirá de uma segunda língua onde a gente conhece cerca de 60% do vocabulário. Então é muito raro você conseguir entender tudo, mas você sempre vai entender o contexto. E como eu disse, uns 80%, 90% eu acho que é muito fácil você alcançar. E quando você não entende uma palavra, você pelo menos sabe o que foi falado. Depois você pode acabar ali procurando ou perguntando para a pessoa o que ela falou. E em qual momento atual que eu estou? Bom, depois de passar por todas essas fases, eu vi que para entender, por exemplo, filmes, séries, era um pouquinho mais difícil e o meu ouvido ele diminuía um pouco ali a capacidade de entender. Então eu comecei a forçar esse tipo de conteúdo. E o que eu fazia? Eu baixava a legenda de um seriado que eu gosto, por exemplo, e começava a estudar o seriado em inglês com a legenda do lado. Tentando ali a primeira vez ler a legenda, e circulava as palavras que eu não conhecia, salvava essas palavras numa pasta para depois eu poder repetir elas de tempos em tempos, né? Existem alguns aplicativos que a gente chama de repetição variada, eu acho que é, eu não me lembro o nome agora, mas você tem alguns aplicativos que ele fica repetindo palavras conforme você acerta, ele demora mais para repetir, conforme você erra, ele repete às vezes no outro dia, então todo dia você está ali revendo algumas palavras. E isso me ajudou bastante a entender também esse inglês mais dia a dia, mais cotidiano. Nesse momento eu até fiz algumas entrevistas em inglês, consegui me expressar, consegui sair super bem, eu sempre tive também assim, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, se já é difícil você responder perguntas sobre você em português, quem dirá em inglês? Então, sempre tive uma cola também do que eu queria falar nas entrevistas, porque as perguntas sempre são muito próximas uma das outras, né? Você vai precisar contar sobre sua experiência, um pouco sobre você, seus pontos fortes, seus pontos fracos, então ter isso anotado também te ajuda bastante. Mas eu cheguei num ponto em que eu falei assim, não, agora eu quero estar livre para eu conversar sem ter aquela dificuldade, sem travar, sem ficar pensando muito no que eu vou dizer. Para eu entender o que as pessoas estão falando já não é mais um problema. Porém, para me expressar, eu ainda às vezes preciso pensar um pouco, ou não consigo achar aquela palavra no meu vocabulário, então acabo dando uma volta para falar aquela frase de uma outra forma. E o que eu fiz para melhorar isso? Bom, esse ano foi um ano que eu coloquei como objetivo na minha vida deixar o meu inglês
o máximo afiado que eu conseguisse. Então eu comecei a fazer um curso de inglês online, que é o Cambly. Acho que muita gente conhece, porque passa propaganda para tudo quanto é lado aí. E eu vou deixar aqui meu código para quem quiser ir lá. Vocês vão ter 10 minutos de aula gratuito usando o meu código para vocês verem como funciona. Muita gente fala que o Cambly é para quem tem um inglês mais avançado. E aí eu tenho que dizer que o Cambly ele funciona muito bem para quem realmente quer de fato conversar. Porque você vai conversar com um professor americano e essa outra pessoa provavelmente ela não vai falar a sua língua. Então isso acaba sendo ali uma trava para quem está começando de fato a estudar inglês. Mas o que eu descobri entrando dentro do Cambly depois, pessoal, é que existem algumas pessoas, e obviamente você vai ter que dar uma boa lapidada, uma boa pesquisada, que são brasileiros, que moram no Brasil. Alguns americanos que moram no Brasil, eu mesmo inclusive faço aula com um. A gente não conversa em inglês, mas é muito legal ter essa troca de cultura, porque ele já vive aqui, sabe como as coisas funcionam, então é bem legal. Porém, se houver a necessidade, eu sei que ele vai às vezes traduzir uma palavra que eu não conheço, sabe? Então isso é muito bacana, também te dá um pouco mais de confiança. E lá você pode escolher também vários professores. Além desse professor que eu gosto muito, eu também escolhi uma outra mulher que tem uns 60 e poucos anos, é uma senhora, eu gosto muito das pessoas mais idosas. E ela mora em esqueci o nome da cidade, pera aí. Guatemala. Ela mora na Guatemala, pessoal. E é muito bacana porque, além de você ter essa parte de conversação, o Cambly também te proporciona algumas partes em que você pode, se você quiser, começar com tarefas. E essas tarefas são muito legais. Você pode estudar a tarefa antes e o professor vai passar com você. Então você vai aprender preposições, verbo to be, você vai melhorar phrasal verbs, você pode escolher o tema que você quer. Tem desde o nível básico, até a preparação para esses TOEFL da vida e esses diplomas que são necessários para você estudar em faculdade no exterior. Então eles podem te ajudar de certa forma com muitos temas. Tem também para entrevistas, tem também atividades de férias, tem atividades de todos os jeitos que você pode imaginar. Abrange um nível ali até um pouco mais baixo do que eu achava. Eu acho que assim, se você tem um inglês intermediário, no ponto que você já está começando a falar, você já consegue formar algumas frases, eu acho super válido você tentar um Cambly, que eu acredito que vai acelerar demais o teu crescimento. Eu fiz apenas umas 20 aulas até agora, e se eu assisto a minha primeira aula e assisto a minha última aula, eu já vejo uma evolução muito grande. Principalmente a perda do medo da gente falar, né? Que eu acho que é uma coisa que pode pesar muito para algumas pessoas. Então você se sente, não vou dizer que você se sente confiante, mas você se sente seguro de errar e você vai falar mesmo estando errado, porque a outra pessoa ela está ali justamente para tentar te corrigir e melhorar, e às vezes você pode acabar se surpreendendo com um tanto de coisa que você sabe, porque às vezes eu saio de uma aula e falo assim, caramba, eu falei aquilo e eu nem sabia, né, que eu lembrava. E isso é uma coisa muito legal, pessoal. Então vale a pena vocês pegarem esses 10 minutos, se inscreverem lá, e depois se você quiser assinar, também vai ser uma coisa aí que com certeza vai te agregar muito. Eu assinei um pacote anual. Você pode cancelar no meio, não tem problema, não é cobrado, só cobrado o mês que você ainda está efetivo. Mas eu achei muito legal mesmo, é uma experiência que eu gostei. E eu tenho certeza que daqui mais 8, 9 meses meu inglês vai estar num nível muito próximo do que eu quero, ou talvez melhor do que eu esperava que fosse estar. Vale a pena, pessoal, estudar inglês. Na área de programação ela vai te abrir muitas portas. E se eu fosse você, eu começaria hoje. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Contei um pouco da minha experiência, contei um pouco do que eu acho que é necessário aí para o nosso mundo de programação. Então, não deixe para amanhã o que você pode começar hoje. Até a próxima!